Olá, amigo, olá, amiga. Marcelo Verli por aqui, no programa Visão e Ação, na TV Cidade, Canal 8 de Nova Friburgo. Prazer enorme, a nossa primeira edição em 2025, começar exatamente com o tema educação, tema de fundamental importância e que tem feito a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Estamos iniciando o nono ano do programa Visão e Ação. Ele foi iniciado em 2017 e desde então entrevistamos centenas de profissionais das mais diversas áreas, sempre trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo que impacte positivamente a nossa comunidade. E é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV Cidade a educadora, professora Andréa Machado, ela que é coordenadora do pré-vestibular social da Rede Educativa da Universidade Federal Fluminense, da UF, instituição fundada por Marcos Marins, ele que também é diretor executivo da rede educativa. Um trabalho incrível e que tem impactado milhares e milhares de jovens com resultados muito positivos, em especial nesses últimos dias, nessas últimas semanas, temos visto várias publicações de alunos e alunas que alcançaram resultados excelentes, em especial na redação do Enem. Professor Andréa, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Parabéns por sua bela trajetória. Você sabe que eu sou seu fã, né? Não vou ficar rasgando cedo aqui, mas a professora Andréa faz um trabalho espetacular e tenho certeza que a gente vai aprender muito com a primeira edição de 2025 do programa Visão em Ação. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, Marcelo. Um prazer estar aqui com você, com a sua equipe, principalmente para falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonada. Falar sobre pré-vestibular, Enem. E você, então, já pode trazer aqui alguns resultados muito expressivos das últimas semanas. Tenho visto lá as publicações no Instagram e temos visto aí alunos diversos, na verdade, dezenas de alunos daqui com resultados superiores a 800, a nota de 800, que é uma nota muito expressiva no Enem. A que se dá esse resultado, né, professora? A gente vê muitas vezes a ponta do iceberg, que é a publicação no Instagram de um resultado, mas toda aquela trajetória, e que não vem de hoje, né? Você se notabiliza por uma dedicação, por um carinho com os pré-vestibulares já há bastante tempo. Então, vamos falar um pouquinho dessa trajetória e também sobre esses resultados. Exatamente, Marcelo. Eu estou trabalhando com pré-vestibular há mais de 15 anos. E todo ano é uma grande felicidade quando sai o resultado da nota de redação, que a gente tem muito a festejar. Porque eles são majoritariamente alunos da rede pública de ensino que chegam para a gente no início do ano sem nunca ter escrito uma redação modelo Enem. E quando chega o resultado, vê-los tirar 800, 900, 700, para a gente é uma grande vitória. Esse ano o resultado nos surpreendeu muito. Por quê? Desde o ano passado, a banca de correção do Enem já vinha anunciando muitas mudanças, né? Que a correção seria mais rígida, porque os alunos vão para o Enem com o modelo pronto, o famoso caveirão. Então, a banca queria acabar com isso, queria ver mesmo as potencialidades dos alunos escrevendo, né? Então, a correção seria rígida. E, para nossa surpresa, mesmo com essa correção rígida, tivemos dezenas de alunos com nota acima de 900, acima de 800, acima de 700. No ano que no Brasil inteiro apenas 12 alunos tiraram 1000 na redação do Enem. Então, ver um aluno da rede pública de ensino com essa nota enche o nosso coração de orgulho. Com certeza, e é motivo de satisfação e de parabenização. E é fruto de um trabalho que é construído ao longo do tempo, né? Como se dá o processo seletivo? Vamos imaginar que nós temos agora famílias, alunos do ensino médio interessados em potencializar a sua participação nos vestibulares ao longo desse ano. O que essa pessoa precisa fazer para poder tentar uma vaga no pré-vestibular social do Rede Educativa Brasil? Olha, estamos com inscrições abertas, hein? As inscrições irão até 29 de janeiro. As inscrições, primeiro, a gente tem que fazer a inscrição, né? Logicamente. Fazemos uma entrevista e uma redação. As pessoas morrem de medo quando pensam em escrever, mas a nossa redação ela é diagnóstica. O que significa isso? A gente quer ver como esse aluno está chegando, para que a gente possa traçar um plano individual e ele conseguir chegar no Enem mandando super bem. Então, a nossa redação não tem caráter reprovatório, muito pelo contrário,
e também uma entrevista, tá? Depois dessas duas etapas do processo seletivo, a gente inicia com uma aula inaugural, com a presença dos responsáveis. Você perguntou, né, a que se deve o sucesso do pré-vestibular? São muitos fatores, e um deles que a gente não pode deixar de mencionar é a presença, a participação dos responsáveis. Eles caminham assim muito perto, muito próximo, acompanhando o processo de aprendizagem dos filhos. Um outro fator que é extremamente relevante é a equipe que a gente tem. A gente tem uma equipe comandada aí pelo nosso mestre Marcos Marins, ele que fundou o Rede Educativa quando ele tinha 17 anos, estava no banco da universidade, da UF de Niterói, e percebeu uma discrepância. Discrepância essa que a gente continua vendo até hoje. E olha que o Rede Educativa vai comemorar 9 anos, hein? Ele percebeu que, majoritariamente, os colegas de classe eram das classes B e A. Tinha pouquíssima gente das classes D e das classes C. Então, por isso que ele pensou em fazer um pré-vestibular social. E ele está até hoje à frente desse projeto. Então, temos alguns fatores importantes: presença dos responsáveis, tá? Uma equipe extremamente comprometida, e além disso, é uma equipe potente, sabe, preparada para trabalhar com alunos do pré-vestibular. A presença do Marcos Marins, né, dando todo o apoio, também faz com que o projeto avance. Se você não tiver alguém que se dedique na articulação, na viabilização das estruturas, por mais que você tenha a boa vontade e a intenção de realizar um bom projeto, você tem dificuldade, né? Então, o Marcos Marins, além de ter sido o idealizador, fundador, diretor executivo, ele é uma pessoa sempre muito presente, né? Exatamente, né? E o outro fator que eu acho assim que é muito importante é que muitos alunos, muitos professores da nossa equipe, bem como eu, foram os primeiros a fazer graduação na família. Então, para aquele aluno que também será o primeiro, né, a gente entende bem o que ele está passando, os desafios que ele enfrenta. Então, a gente pega pela mão e diz: se eu conseguir, você também consegue. Então, não é hora de desistir. Sem dúvida. E ao falar sobre isso, eu me recordo que na minha família eu também fui o primeiro. Uhum. Somos dezenas de primos e o primeiro a fazer a graduação fui eu, depois a minha irmã, depois a minha irmã mais nova, e aí outros primos também tiveram oportunidade, outros parentes, né, tiveram oportunidade. Hum. Porque acaba sendo algo muito distante, né? Para quem, eu me recordo a época da minha conclusão do ensino médio, a universidade era algo tão distante e eu estudei na escola pública, né, praticamente o tempo todo. E a existência, né, e o pré-vestibular social, ele cumpre um papel muito importante. Temos outros instrumentos ao longo dos últimos 20, 25 anos com o objetivo de fomentar essa inclusão, porque até então as universidades, em especial as públicas, eram destinadas à classe A principalmente e também, no máximo, à classe B. C, D e E sempre fora de qualquer possibilidade, porque o filtro do vestibular é muito pesado, né? Muito forte. Exatamente, né? Desde 2012, com as políticas de cota, esse cenário está mudando, mas está mudando ainda a passos lentos. A gente percebe que grande parte dos alunos que chegam à universidade, e chegar é um grande desafio, a evasão no ensino Isso. médio, ela é gritante, tá? E tudo corrobora para que esse aluno não entre na universidade, principalmente a questão financeira, porque ele precisa ajudar a família e ingressar no mercado de trabalho. Eu sempre comento com os pais, né, nas nossas reuniões. Você quer que seu filho passe pelos mesmos dissabores que você hoje passa no mercado de trabalho? Então é necessário fazer sacrifício, não só pelo seu filho, mas pelas próximas gerações, no caso, pelo seu neto, pelos seus bisnetos, e os pais realmente fazem, e fazem, sabe? Só que isso não é fácil. Significa que a mãe, que é a costureira, vai ter que dedicar mais horas fazendo horas extras. O pai, que também trabalha como motorista, vai ter que fazer hora extra porque eles precisam
do orçamento, né, do filho, para ajudar numa conta de luz, numa conta de água, para ajudar na internet. Então, são muitos desafios que a política pública precisa colocar uma lupa, né, para que a gente tenha cada vez mais alunos, principalmente alunos das classes D e C, acessando a universidade. Sem dúvida. O professor André toca no ponto essencial. E quando você fala essa data, né, 2012, a gente se refere às universidades federais. E eu tenho a honra de fazer parte de uma universidade que foi a precursora da política de cota, política de ação compensatória, política de ação afirmativa, são vários nomes, né, para a mesma política, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu costumo dizer que o período anterior à implementação da política de cota na UERJ, comparado ao período posterior à implementação, a UERJ hoje é uma universidade muito mais diversificada, muito mais inclusiva, com muito melhores resultados nas diversas áreas do conhecimento, enfim. Então hoje a gente ouve falar também muito na importância da diversidade e da inclusão. As universidades já vêm procurando fazer isso há um tempo, mas sem o aporte e o suporte de um pré-vestibular social, continua havendo aí uma limitação importante para o ingresso, principalmente de representantes das classes C, D e E nas universidades públicas, sejam elas federais ou estaduais. Estamos recebendo hoje, nos estúdios da TV Cidade, para o primeiro programa de 2025, professora Andréa Machado, ela que é coordenadora do pré-vestibular social da Rede Educativa da Universidade Federal Fluminense, Rede Educativa Brasil, cujo pré-vestibular social acontece junto à Universidade Federal Fluminense. Já retornamos com o segundo bloco de um bate-papo muito especial, tenho certeza que o professor André trará informações muito interessantes, muito pertinentes para esse momento de início de ano que as pessoas estão fazendo planejamento, né? Então essa garotada, né, eu costumo falar, eu gosto muito de citar aquela música, eu acredito na rapaziada. Então rapaziada que está nos acompanhando nesse momento, fiquem atentos que a professora André vai trazer dicas muito importantes a partir desse segundo bloco também. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional.
LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0, 9º ano consecutivo desde que o programa foi iniciado em 2017. Quero aproveitar aqui o primeiro programa de 2025 para desejar muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita harmonia a todos e todas que nos acompanham aqui na TV Cidade. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios a professora Andréa Machado, ela que é coordenadora do pré-vestibular social da Rede Educativa UF, que funciona aqui em Nova Friburgo, Niterói e em outras cidades. Professor André, você tocou num ponto muito importante no finalzinho do primeiro bloco, que foi exatamente, além de facilitar, ampliar as chances de acesso, é fundamental que as universidades estruturem programas de permanência estudantil. A gente tem visto isso acontecer nas mais diversas universidades. Eu queria que você falasse um pouquinho mais detalhadamente como você vê essa realidade hoje. Algumas pessoas falam que o aluno, tendo a possibilidade de ingressar através de uma política de ação compensatória e tendo acesso a alguns desses instrumentos, tem muito mais tranquilidade para poder dar continuidade aos seus estudos, enfim. Exatamente, Marcelo. Uma coisa importante que a gente tem que comemorar, que com a política de cota, né, muitos disseram que os alunos não iriam acompanhar em termos de conteúdo. E os últimos dados do último censo, mostram que isso não aconteceu. O aluno cotista, ele tem desempenho igual ou superior àquele aluno que entrou por ampla concorrência. Mas o triste dessa história diz respeito à permanência. A gente precisa dar luz à política pública para que esse aluno possa permanecer. Na atual gestão do governo federal, a bolsa ela aumentou, ela estava há 10 anos com valor de R$400. Atualmente ela é R$700, mas a quantidade de bolsas ofertadas ainda é muito pequena, não atende a todos os alunos que têm necessidade, né, e que precisam desse valor para poder permanecer estudando. Porque para a família da classe D e C, é inviável, porque esse aluno vai estudar em tempo integral. Então, se a gente não tiver uma política pública que garanta a permanência, a realidade não vai mudar muito. A gente vai conseguir que o aluno faça o Enem, que ele ingresse, mas a realidade hoje é que a evasão no ensino superior, ela está na casa de 40%. A UERJ, né, ela se destoa diante desse cenário, porque ela tem políticas públicas assim, realmente eficazes. A gente, lá no projeto do Rede Educativa UF, temos o Esquenta UERJ, o resultado saiu ontem, então parabéns aos nossos alunos, vamos publicar hoje, né, que foram aprovados na UERJ, e a gente diz que a UERJ é uma verdadeira mãe, tá? Com a questão do bandejão, com a questão das bolsas, tá? Do auxílio tecnológico. E se a gente quer que esse aluno, na faixa etária de 18 a 24 anos, esteja estudando e que não abandone, a gente precisa de políticas públicas que garantam a permanência desse aluno, porque senão ele vai para o mercado de trabalho. Sem dúvida. E além do aspecto individual, né, de você propiciar aos alunos a condição de ingressar numa universidade pública, fazer uma formação de qualidade, e isso impacta positivamente a sua própria vida, a sua própria trajetória, nós não podemos perder de vista que quanto mais estudantes universitários, quanto mais profissionais graduados, melhor e maior será o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico de uma cidade, de uma região, de um estado, de um país. Não é à toa que os países mais desenvolvidos do mundo têm percentuais significativos de graduados e graduandos nas mais diversas universidades. Eu me recordo, professor André, quando eu fiz a minha graduação entre 1988 e 1992 do século passado,
eram cerca de 3% éramos, né, cerca de 3% dos brasileiros que estavam matriculados no ensino superior. Nós conseguimos multiplicar isso por aproximadamente 7 vezes. Hoje temos em torno de 19, 20%. Os países mais desenvolvidos do mundo ultrapassam a casa dos 35, 40%, alguns chegando até a metade da sua população. Então, isso significa que, como política pública para desenvolvimento de uma sociedade, é fundamental a ampliação da oferta, não só do ensino superior, mas também do ensino técnico profissionalizante, e a política de permanência, ela tem sido uma marca da universidade, né? E no caso da UERJ em especial, ter sido a precursora da política de cotas, lá no início dos anos 2000, com a nossa saudosa reitora, a professora Nilceia Freire, essa continuidade, e mais recentemente, esses novos instrumentos que permitem a permanência, a fixação do jovem, né, para que ele possa se dedicar aos estudos, é de fundamental importância. Vamos voltar agora ao pré-vestibular, que é a menina dos seus olhos, né, professora? Sim, sim. Aliás, eu te conheço desde a época da sua atuação, não é? Você podia até resgatar um pouquinho aquela história, né, professora? Exatamente. Olha, eu contava e dizia para os alunos que era uma verdadeira história de conto de fadas. E conto de fadas existe. Imagina uma pessoa, né, no caso um casal, que não conhecia a nossa cidade, cidade de Nova Friburgo, sendo que seu Jens foi professor e diretor a vida inteira na Europa. E quando ele chegou no Brasil, ele percebeu essa realidade que estamos vivenciando até hoje, tá? Que, infelizmente, o aluno da rede pública de ensino não chega ao ensino superior. E dentro dele nasceu um desejo imenso de ajudar os estudantes brasileiros. Só que ele não sabia como. Aí uma amiga querida, amiga até hoje, Damiana Nunes, tá, trabalhava com ele, né? E eles começaram a conversar. E aí surgiu a ideia de se fazer um pré-vestibular. À época, eu confesso, hoje eu sei um pouquinho de Enem, 15 anos? pré-vestibular, né? Aprendi um pouquinho, mas à época não, eu ainda não tinha essas habilidades e competências. E aí eu, cria do Alto de Olaria, da Rua Tupi, sabe? Fui várias vezes à casa do seu Jens para conversar, para elaborar esse projeto de criar um pré-vestibular aqui em Friburgo. Posso te contar a história? Claro. Então, quando o projeto já estava assim, basicamente elaborado no papel, o advogado do seu Jens entrou na história. Eu acho que quando ele olhou para mim e falou assim, gente, ela vai pegar esse dinheiro e vai sumir. Seu Jens não vai ver esse dinheiro nunca mais. Aí criou-se a seguinte condição: a gente primeiro precisaria estruturar o projeto, né? Ou seja, arrumar espaço físico, arrumar aluno, formar a mesa que fosse dirigir o projeto, né? Para depois que a verba iria acontecer. E eu lembro que eu ia de porta em porta, foi muito próxima à tragédia, então a gente tinha poucos imóveis, a tragédia de 2011, então a gente tinha poucos imóveis disponíveis na cidade, e quando eu dizia que uma pessoa do Rio de Janeiro iria financiar um projeto, a pessoa olhava para minha cara e dizia, é louca, porque se a pessoa vai financiar o projeto, por que então não é ela que aluga, tem que ser você, no seu contra-cheque de professora, que não dá para alugar um imóvel, né, para abrir uma instituição, para abrir uma escola. E foi um desafio muito grande para a gente conseguir. E para encurtar um pouquinho a história, né, depois que a gente conseguiu o imóvel, abrimos o projeto, né, um outro desafio foi conseguir alunos. Eu lembro que eu ia às escolas, falava que o pré-vestibular era gratuito, ia ter material didático, mas o incentivo maior era o lanche, gente, comida, que teria hambúrguer, e eles poderiam escolher qual pastel eles queriam do Tio Pastel, lá de Conselheiro Paulino. E foi tudo assim, um desafio muito grande, conseguir equipe também que acreditasse no projeto. E depois que o projeto nasceu, se tornou uma grande paixão para o seu Jens e para a dona Ana, apesar deles não terem podido vir à cidade, conhecer de perto
em função, né, do estado de saúde do seu IENS, nós descíamos todos os meses, falo até com os olhos marejados de lágrimas, para falar do projeto. E eu lembro de um dia, né, a gente levou o resultado de um simulado, resultado péssimo. Então, para aquela galera que quer fazer Enem, sempre é assim, o primeiro simulado, o resultado Não não é desistam bom. no primeiro Não é. simulado. E a gente mostrou esse resultado ao seu IENS. Ele disse o seguinte: eu não estou entendendo. Se você me diz que tem os melhores professores, se você fala também, e ele fazia questão de pagar a gente um excelente salário, tá? Era um salário fora da curva. Todos os funcionários recebiam. Se o salário dos professores também é interessante, se tem material didático, por que o resultado é esse? E aí a gente, assim, explicou para ele que Friburgo é muito frio, isso era no inverno, que os alunos estudavam pela manhã, iam direto para o pré-vestibular, chegando lá, né, aquela coisa, tá com fome, etc e tal. Resultado, era por conta da fome, que o desempenho não tinha sido tão bom. Ele foi na despensa, pegou o chocolate, o melhor chocolate que ele tinha, e ele falou: a partir de hoje, eu quero que os alunos tenham esse chocolate na alimentação. Isso é muito simbólico para ver que ele se preocupava com tudo, com os mínimos detalhes. E assim foi, né? Durante 8 anos que o pré-vestibular esteve presente no distrito de Conselheiro Paulino, São José, né? Alguém que, apesar de não conhecer a nossa cidade, era apaixonado, assim como me ensinou também essa paixão, né? Pela educação. História especial Incrível, né? demais. E eu não conheci. Quantas vezes eu estive lá, né, dando palestra para os alunos, mas todos esses detalhes inspiradores e comoventes eu não conhecia. Agradecer ao professor André por ter compartilhado. Estamos finalizando agora o segundo bloco do programa Visão em Ação, que recebe hoje a professora Andréa Machado, coordenadora do pré-vestibular da Rede Educativa UF, que funciona aqui em Nova Friburgo, Niterói e outras cidades. E daqui a pouquinho a gente retorna com o terceiro e último bloco para um fechamento, tenho certeza, muito especial desse bate-papo com uma educadora diferenciada aqui de Nova Friburgo. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos.
De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Retornando com o programa Visão em Ação, recebendo hoje professora Andréia Machado, ela que é coordenadora do pré-vestibular social da Rede Educativa UF, que funciona aqui em Nova Friburgo já há alguns anos e impacta positivamente muitos e muitos jovens. Professora Andréia, você me inspirou a contar aqui rapidamente uma pequena história, porque o primeiro pré-vestibular social instalado aqui em Nova Friburgo aconteceu no início dos anos 2000, junto ao colégio Odete Pena Muniz, ali na Vila Nova. À época eu atuei como secretário de administração, secretário de governo na prefeitura, e fui a um evento em Angra dos Reis, um encontro com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. E naquele momento o professor Carlos Eduardo Bielchowski, que era o presidente da Fundação CCS, fez uma apresentação espetacular e falou sobre 3 equipamentos, 3 iniciativas. O pré-vestibular social, o CEDERJ, os polos CEDERJ e planetário, que eles estavam querendo implantar em várias cidades. E muitas pessoas participando do evento, não consegui falar com ele naquele momento. Posteriormente, ainda durante a programação do evento, conversamos e sinalizei o interesse de Nova Friburgo em trazer esses eventos, trazer essas iniciativas, melhor dizendo, trazer esses equipamentos, e aconteceram. O Polo CEDERJ hoje em Nova Friburgo já atende a milhares, atendeu e continua atendendo a milhares de estudantes. Temos outras cidades também que acabam contando com o apoio do CEDERJ. O planetário continua ali no espaço do próprio CIEP da Via Expressa, E quero aqui fazer uma referência a um profissional do setor educacional que nos deixou recentemente, o professor Reinaldo Ivanisca, que fez um trabalho espetacular. Extremamente comprometido um e entusiasta, uma pessoa que dedicou boa parte da sua vida ao funcionamento do planetário, enfim. E o pré-vestibular social, que funcionou durante vários anos no Colégio Odete Pena Muniz. Agradecer à época a professora Beatriz Abicalil, que era secretária municipal de educação, o próprio governo municipal, as universidades que contribuíram, enfim. Então a gente sempre tem... Hoje, Funciona até hoje. Está lá em Olaria. Agora está em Olaria. Exatamente. Então são iniciativas que a gente, quando começa, a gente não tem muita noção da dimensão. Eu não tenho dúvida, professor André, quando você começou a conversar com esse senhor, com essa senhora, a respeito da possibilidade de implantar um pré-vestibular social, você não imaginou que hoje, olhando para trás, você teria impactado tantas vidas, né? Exatamente, sabe? Hoje no Brasil, a realidade é um pouco desafiadora. A gente tem os jovens que são neném, aqueles jovens que não estudam e não trabalham. Então, a gente precisa mudar essa realidade. A nossa população está envelhecendo, a taxa de natalidade está diminuindo, e quando o jovem entra para o ensino superior, isso significa dizer que do impacto que terá a sua vida, porque muda a vida financeira, É só a gente dar um Google que a gente vai perceber que uma pessoa que tem ensino superior, que entrou para uma universidade, a faixa salarial dela é muito maior do que aquela pessoa que não teve essa oportunidade. E sem falar na produção da ciência, nós tivemos aí com a Covid a produção, a universidade produzindo ciência, fazendo a vacina em tempo recorde. Tá? E quando a gente olha para mais perto, colocando uma lupa, a gente olha aqui Friburgo, por exemplo. Friburgo, que já foi um polo fabril, hoje é um polo universitário. A gente tem gente de diversas cidades aqui da região, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, tá?
que vêm para Friburgo, não só para fazer a universidade, mas também para fazer o pré-vestibular. Então, o pré-vestibular vai facilitar a entrada desse aluno à universidade, dando ele a chance de melhorar de vida, e a cidade, o país vai ganhar com a produção de conhecimento, com a produção da ciência. Sem dúvida, isso é um desafio enorme e, como você falou, professora, no período pós-pandemia se agravou essa situação dos jovens nem, né, como se fala. E o caminho para o vestibular, o caminho para a universidade, é um caminho que vai ampliar as chances de que ele se torne um profissional com informações, com qualificação. Eu, na época da minha presença na universidade como aluno, eu me recordo de alguns professores falando, né, a importância de você aprender a aprender continuamente. E aí eu sempre faço essa citação nas minhas palestras. A primeira tecnologia que eu aprendi, profissionalmente falando, foi a máquina de escrever mecânica. Não era nem elétrica e nem eletrônica. Você imaginem, não só você, mas todos que estão nos acompanhando, imaginem que eu tivesse permanecido um exímio datilógrafo até 2024 e não tivesse feito as adaptações, as migrações de tecnologia, de equipamento, de sistemas, enfim. Então, você aprender, e aí tem outros autores que falam, aprender a desaprender para reaprender continuamente. E o papel da universidade, através de educadoras extremamente comprometidas, como a professora Andréia, como tantas outras, é exatamente isso, né? Abrir possibilidades, oferecer oportunidades e estimular, né, não só o ingresso, mas também a permanência. Porque através da ampliação da escolaridade, o nosso país tem um nível de escolaridade ainda muito baixo, em torno de 7 a 8 anos de escolaridade. Os países mais desenvolvidos do mundo têm mais do que o dobro desse período de escolaridade. Isso é fundamental. E aí tem aquela fábula, né, do beija-flor que pegou a aguinha e foi jogar lá no incêndio, né? Para tentar oferecer a parte dele, ainda que talvez ele não conseguisse visualizar aquela extinção do incêndio. Você se vê um pouco como esse beija-flor, professor? Ah, sim. Eu sempre digo aos alunos, o pessoal fala assim, aí, Andréia, a rainha, o pessoal costuma me chamar da rainha do pré-vestibular. Eu digo, eu gosto de ser chamada de Andréia Machado, filha da dona Tiana lá do Alto de Olaria, que lavou muita roupa para que eu pudesse estudar. E ser a primeira, não só lavou roupa, era lavadeira, à época ela também trabalhou em casa de família para que eu pudesse hoje ter uma vida um pouco mais confortável. E essa vida confortável começou após o término da graduação. E eu conto para os alunos que eu ainda fiquei grávida no primeiro período. Então, a minha família inteira se organizou para que eu pudesse dar conta. Eu tinha, à época, quando eu entrei para a graduação, 32 anos. Então, grávida no primeiro período, foi assim, foram muitos desafios, né? Morava, à época, no Alto de Olaria, sou cria de Olaria, da Rua Tupi, e minha mãe fez muito sacrifício para que eu hoje estivesse aqui. Não tenho dúvida então, disso. Eu conto essas histórias, quando eu conto isso, compartilho isso com os pais, né? Eu falo, olha, se eu cheguei, você também consegue, né? Seria tão bom se a gente tivesse um mundo onde os pais não precisassem fazer tanto sacrifício aqui no Brasil, né? É muito sacrificante, né? Muito sacrificante. Eu me recordo que eu só consegui ingressar na universidade porque no primeiro semestre meus pais utilizaram todas as economias que tinham e não tinham para poder bancar, e eu estava prestes a sair, e aí a gente conseguiu o crédito educativo do governo federal, que hoje é um ProUni, FIES da vida, né? Na época a gente contou com o apoio de amigos do meu pai, Amaranto, Nadir, que assinaram como fiadores. Até hoje eu guardo esse documento. Então foi financiamento estudantil, né? Foi então uma experiência assim, espetacular e que transformou radicalmente a minha vida. A pessoa e profissional que eu sou hoje é fruto da experiência universitária. E eu entro em 1988 e não saí mais, porque posteriormente eu comecei a dar aula, fiz pós-graduações, mestrado, doutorado, enfim. Eu recomendo fortemente. E esse mundo acadêmico é a sua paixão também. É a minha paixão. E não se deixem iludir, porque às vezes as pessoas veem a modinha dos youtubers, dos influencers digitais e acham que todo mundo... Não é assim. Você vai ter um grupo até que vai conseguir um resultado, mas assim, em termos de grandes quantidades, é a formação universitária, é o ensino superior, é o ensino técnico profissionalizante que vai abrir as portas necessárias para que a gente se posicione
no mercado de trabalho e gere expectativas, perspectivas. Professor, a gente está começando a se aproximar da reta final aqui. Já deixo o convite para que você esteja conosco pelo menos mais 1 ou 2 vezes por ano para trazer novos resultados, esse trabalho incrível que você realiza, e deixar esses 2 minutos finais para as suas considerações, agradecendo imensamente pela sua participação e também pelo trabalho espetacular que você realiza em prol do desenvolvimento da nossa comunidade. Marcelo, eu é que agradeço a sua generosidade, né, por ter me convidado e lembrar os alunos, tirar nota boa da redação não significa que você vai ingressar no ensino superior. Amanhã abre o SISU. O SISU é o Sistema de Seleção Unificada. Então, se você deseja ingressar no ensino superior em uma universidade pública, você tem que se inscrever no SISU. Não tem plano B, tá? E aí as inscrições começam amanhã, irão até terça-feira, depois vem o resultado. E se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, eu já me coloco aqui à sua disposição. Posso falar o meu WhatsApp? Pode, claro. Ficou com dúvida, porque o SISU, gente, pior do que fazer o Enem, eu confesso que é o SISU. Se inscrever no SISU não é fácil. Ficou com dúvida? Faço consultoria gratuita, tá? É só me chamar pelo WhatsApp, telefone 22 999 857317. Geralmente, uma semana depois do SISU, abre o ProUni. Se SISU é o ingresso ao ensino superior em uma universidade pública, ProUni é um ingresso a uma universidade privada, com bolsa de 50% ou 100%, que você também pode utilizar a nota do Enem. Então, quer saber mais? Pode me chamar no WhatsApp, que eu estou aqui inteiramente à disposição. E, por último, e não menos importante, dizer que as inscrições para o pré-vestibular da UF estão abertas, irão até dia 29 de janeiro. Então, se você sonha em ingressar no ensino superior, é só entrar em contato através do WhatsApp ou através das nossas redes sociais, tá? Rede Educativa UF, e fazer a sua inscrição e estudar conosco, que será um imenso prazer. Obrigado, professora Andréia. Quer falar mais alguma coisa? Eu não podia deixar de Eu percebi que você queria falar mais alguma coisa. Se eu deixar de agradecer ao nosso professor de redação, Eduardo Campos, porque esse resultado, mérito é dele, tá? Que é um professor assim sensacional, tem muita competência e habilidade. E pegar um aluno, né, de escola pública que nunca escreveu uma redação e no final do ano esse aluno está tirando 900, 960 na redação do Enem, tem que ser bom. Então, um beijo grande no coração dos professores Eduardo Campos e também da professora Bruna, que são responsáveis também por esse excelente trabalho. Saí daqui sem falar isso. Parabéns, professor Eduardo, parabéns, professora Bruna, parabéns, professor Andréia, todos os professores e professoras do pré-vestibular da Rede Educativa UF aqui em Nova Friburgo, e agradecer a todos e todas que nos acompanharam nessa primeira edição 2025 do programa Visão em Ação. Lembrando que através do WhatsApp 999175577 você pode sugerir temas, pautas, assuntos que a gente tem incorporado aqui à nossa programação ao longo desses 9 anos de existência do Visão em Ação na TV Cidade, Canal 8 de Nova Friburgo. Um grande abraço, até a próxima.